Eu sou a Geis Cardoso, aromaterapeuta e mamãe de duas crianças maravilhosas. E hoje eu vou falar para vocês como é possível transformar a vida dos seus filhos através da aromaterapia. Hoje nós vamos abordar como é possível aumentar a imunidade, diminuir gripes, resfriados, doenças de repetições, dores de garganta, otite, tudo através da aromaterapia, tá? Como é possível melhorar o sono de bebezinhos, desde recém-nascidos até crianças maiores, para as mamães que são no porpério, ou as crianças que têm dificuldade de pegar no sono, então tem aquele terrível terror noturno. Tudo isso vai ser falado aqui durante a nossa aula hoje. Como é possível estimular a concentração, o foco, melhorar o aprendizado, melhorar o desenvolvimento cognitivo durante a alfabetização, tá? Então, vocês já podem pegar papel e caneta para vocês irem anotando, que vai ter muita informação bacana aqui dessa aula. Como é possível equilibrar o emocional, trazer mais, diminuir a ansiedade, irritações, nervosismo, mudanças de humor, oscilações de humor, diminuir aquelas terríveis birras, né? Quando a gente fala não para a criança. Tem muitas crianças que têm aquela dificuldade de aceitar, né? O não. Então, nós vamos falar sobre isso. Como é possível proporcionar mais qualidade de vida para os seus filhos através da aromaterapia? Diminuir o uso de medicamentos, né? Medicamentos recorrentes. Tudo isso de uma forma natural e segura. Então, o que vocês vão aprender hoje? Vocês podem pegar papel e caneta para vocês irem anotando. Hoje a gente vai falar sobre o que é aromaterapia, como que a aromaterapia funciona, porque a gente muito se escuta falar desse termo, mas muitas pessoas ainda não sabem o que é aromaterapia e como que ela funciona. Nós vamos aprender sobre os princípios básicos, desde como escolher um óleo essencial de qualidade, entre as várias marcas que nós temos no mercado hoje. Quais são os óleos essenciais que todas as mamães precisam ter em casa? Quais são os óleos que são indispensáveis e seguros para crianças, tá? Quais são os modos de utilização, formas de uso, tempo de uso, porcentagem? Vocês vão aprender tudo aqui hoje. Então, nós vamos prosseguir. Eu sou um pouco de vocês, mamães, que estão aqui hoje. A única coisa que eu queria era cuidar bem dos meus filhos, fazer com que eles crescessem saudáveis e felizes. Acredito que isso é o que toda mamãe quer. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui. Lá em 2015, eu fui mãe pela primeira vez, aos 22 anos. Eu estava cheia de dúvidas, acredito que todas as pessoas, todas as mulheres, quando ficam grávidas, vem uma quantidade imensa de dúvida, né? De como que a gente vai fazer para a criança dormir a noite toda, como que a gente vai fazer para cuidar da imunidade, como que a gente vai cuidar do bebê em si, sem perder a nossa qualidade de vida. Então, em 2015, lá, eu tinha 22 anos, eu estava cheia de dúvidas. Passou-se alguns anos, em 2019, eu tive meu segundo filho, o Antônio. Algumas dúvidas já tinham mudado, outras dúvidas novas tinham chegado, mas ainda existiam dúvidas. Eu era casada, né? Morava na fazenda, sem rede de apoio. Então, eu me casei, mudei para a fazenda, eu morava longe da família, não tinha rede de apoio. Não tinha vizinho perto, não tinha ninguém que fosse próximo, que pudesse me ajudar, né, com a minha maternidade. E durante esse processo, eu me sentia muito sozinha com a minha maternidade. Era longe da cidade, era cerca de 45 minutos, a quase uma hora de distância para eu conseguir chegar na cidade, quando eu precisava de levar as crianças, por exemplo, no médico para fazer qualquer outra coisa. Isso tudo me deixava muito frustrada, porque além de ser longe, de eu não ter rede de apoio, eu não dirigia na época, então eu precisava que meu marido, por exemplo, parasse um dia de trabalho dele para ele poder me levar. Então, o fato de eu desconfiar que as crianças estavam começando a ficar doentes, isso me deixava apavorada, porque eu sabia que ia ser uma frustração ter que organizar um dia para ir lá na cidade, passar em médico, farmácia, e tudo isso me deixava muito angustiada. Eu tentava com os recursos que eu tinha, às vezes eu fazia chá, fazia xarope, dava mel com limão, mas nada disso era suficiente. Então, ver as crianças doentes, aquilo ali já me deixava muito angustiada. O Antônio João nasceu em 2019, ele nasceu saudável, até então ele nasceu super bem. Só que no decorrer de alguns meses, né, de nascido, ele desenvolveu algumas alergias. Alergias a qualquer tipo de picada de inseto, dermatite atópica, dermatite de contato, né, e ele ficava todo vermelho. E ele vivia à base de remédio. Então, sempre que a alergia dele se intensificava, né, a gente tinha que correr com ele para o hospital.
A gente precisava de falar pro Vitor, ó, a gente tem que correr com ele no pediatra. E nessas idas e vindas, a gente sempre gastava com o pediatra, gastava cerca de 700, 800 reais. Eu já cheguei a gastar R$ 1.000 de farmácia por conta dessas questões alérgicas do Antônio, que era uma alergia muito severa. E já tinha tentado algumas outras alternativas naturais, mas não tinha dado certo. E o Antônio João, então, para ele ficar bem, ele vivia à base de corticoides. Eu trouxe as fotinhas deles aqui para vocês verem. Ele vivia à base de corticoide e antialérgico. E por conta dessas questões alérgicas, ele não dormia. Ele já tinha cerca de 8 meses que a gente estava sem dormir. Porque essas manchinhas vermelhas aqui, elas davam erupções, davam febre no local e depois viravam uma ferida. Então, o Antônio João, ele chorava muito, ele dependia muito do peito. Durante um tempo, eu pensei em desmamar, mas o médico não aconselhou por conta de ter medo de piorar essas alergias. E um dia, fazendo uma busca, né, comecei a buscar, tentando achar uma alternativa, porque ele vivia só, era corticoide e antialérgico. Tirava o remédio, tirava o antialérgico, as alergias pioravam, né? Ele estava ficando muito inchado. Isso tudo me preocupava, porque eu não tinha nenhuma outra solução, eu não conseguia ver uma solução além de ser medicamento, né? Estava ajudando até então no momento, mas tinha os efeitos colaterais dos medicamentos, como nunca a gente sabe que tem. E numa dessas buscas, eu encontrei um dia o óleo essencial, né? Eu comprei esse óleo e fiz o teste na primeira noite, usei com ele, né? E aí passei nele, fiz a rotina dele de sono, pus ele para dormir e eu dormi também. Eu simplesmente apaguei, né, durante a noite. Eu estava muito cansada, eu estava exausta fisicamente, mentalmente. Quem é mamãe que tem filho pequeno e não tem rede de apoio vai se identificar. E o Antônio dormiu e eu dormi também. Eu acordei no outro dia, 6 horas da manhã, assustada, que eu tinha dormido aquele sono pesado, que eu tinha descansado realmente. E aí eu acordei assustada e pensei, nossa, será que esse óleo fez mal? Eu acordei que meu peito estava cheio de leite, que como eu amamentava muito durante a madrugada, né, eu não tinha, nem lembrava mais como que era o peito cheio de leite. E eu acordei, levantei correndo, fui lá no berço, olhei ele, cheirei, pus assim, o dedo assim, no narizinho dele, para ver se ele estava respirando, para ver se ele estava bem realmente. E para minha surpresa, ele estava bem, ele estava dormindo. E aí já me deu um alívio, né? E aquela felicidade, opa, funcionou, deu certo. E o que eu acreditava? Que se o Antônio João dormisse a noite toda, 50% dos meus problemas estavam resolvidos. Porque como eu já estava cansada fisicamente, mentalmente, eu tinha minha casa, eu tinha minha filha Valentina, que na época estava com 4 anos, que também demandava atenção. Só que eu estava extremamente cansada. E como eu dormi e descansei, eu falei, não, agora acabou os problemas. E aí o Antônio João acordou de manhã, eu fui dar o banho nele, que ele tinha um hábito de dar banho nele todos os dias de manhã. Para minha surpresa, quando eu tirei a roupa dele, as vermelhidões, essas manchas vermelhas, tinham desaparecido. 90% tinha sumido. A única coisa que tinha restado nele ainda eram as erupções mais profundas, as que já tinham virado feridas, né? Elas não estavam melando, como de costume, mas elas tinham secado. E aquilo para mim foi uma maravilha. Eu comprei um produto que me ajudou a fazer ele dormir, que eu podia descansar e que ainda tratava as alergias que ele tinha. Então eu comecei a buscar mais para entender como que isso funcionava, o que era óleo essencial. Porque lá em 2019, ninguém nem ouvia falar de óleo essencial, de aromaterapia. Era pouquíssimas as pessoas, né, que sabiam do que se tratava. Então eu comecei a buscar, comecei a estudar. E aí eu vi que aquilo ali era muito bom, uma solução natural. Meu esposo foi, me incentivou, falou, olha, isso é natural, tá dando certo, vamos estudar mais. E eu comecei a estudar mais, fiz alguns cursos e até então me formei como aromaterapeuta. E hoje na nossa casa, na nossa vida, nós temos o hábito, é normal, é na nossa rotina a gente utilizar óleo essencial. Qualquer questão que aconteça, a primeira coisa que a gente pensa, a gente usa o óleo essencial, a gente utiliza da aromaterapia, né? E aí, se não for suficiente, a gente procura, né, uma outra indicação para cuidar não só dos meninos, mas de todo mundo lá em casa. Então, por ter passado por tudo isso, né, sentido essa maternidade tão pesada, sozinha, e eu sei que a maternidade em si ela é muito pesada. Todo mundo que é mamãe sabe o quanto a gente é cobrada, o quanto nós somos julgadas, né, pelas maneiras que a gente cuida do nosso filho, por fazer isso, por fazer aquilo. E quando o nosso filho está doente, isso se torna ainda mais pesado. A maternidade se torna ainda mais difícil, né? Então, por isso eu decidi compartilhar com vocês toda essa minha história, porque da mesma forma que eu consegui transformar a realidade da saúde e bem-estar dos meus filhos, é possível que todas as outras mamães, né, tenham acesso a isso
e possam transformar a vida dos filhos dela também. Independente se é com sono, se é com imunidade, através da aromaterapia a gente consegue cuidar da saúde, promover mais bem-estar para os nossos pequenos. A aromaterapia, ela é uma prática milenar, existe há milhares de anos, e ela se utiliza de óleos essenciais, que são extraídos de plantas, né? São altamente concentrados e com propriedades terapêuticas, para promover bem-estar físico e emocional, principalmente para as crianças, tá? A aromaterapia, ela consegue promover bem-estar físico e emocional. E como que a aromaterapia funciona? Quando a gente pega um óleo essencial, que a gente inala, pode ser direto do frasco ou pingado na mão, a gente consegue inalar micropartículas desse óleo essencial, e essas micropartículas passam pelo nosso sistema olfativo, chega lá no sistema límbico, que ele envia mensagens para o nosso sistema nervoso central, que é responsável por atuar nas nossas emoções, né? E ele recebe comandos, né? Esses receptores mudam as nossas coordenadas das nossas emoções. Quando essas mensagens chegam lá no nosso sistema nervoso central, a gente começa a receber, os receptores começam a enviar mensagens para que o nosso emocional comece a mudar. Então, por exemplo, se a pessoa está muito ansiosa, se ela está muito agitada, e ela vem aqui e inala um óleo essencial, gradativamente, né, as emoções dela, essa agitação, essa ansiedade, esse nervosismo, irritabilidade, eles vão diminuindo. Da mesma forma, é quando a gente utiliza-se de modo aleatório ou quando a gente aplica o óleo essencial na nossa pele. Esse composto entra em contato, né, com a nossa corrente sanguínea e começa a promover bem-estar, de relaxamento, alívio de dores musculares, dores de cabeça, começa a trabalhar na nossa imunidade, fortalecendo a nossa imunidade, melhorando as nossas emoções, diminuindo a fadiga, sensação de cansaço. Tudo isso através dessas micropartículas inaladas ou aplicadas topicamente no nosso corpo. Então, quais são os benefícios da aromaterapia para a saúde infantil? São infinitos os benefícios, a gente listou alguns aqui para vocês. Então, primeiro, ajuda a fortalecer o sistema imunológico. O que é isso? Evita gripes, doenças de repetição, dores de garganta, infecções de ouvido, otites, doenças que são frequentes, né? Melhora e previne infecções respiratórias. A gente consegue tratar asma, bronquite, sinusite. A parte respiratória, a gente consegue beneficiar a criança que utiliza esse óleo essencial. Consegue melhorar o humor, diminuir as oscilações de temperamento. Às vezes a criança está calma, de repente ela já fica nervosa, ela fica agressiva, né? A gente melhora as noites de sono, transforma, na realidade, as noites de sono. As crianças conseguem dormir mais profundamente. As crianças que têm terror noturno, a gente consegue acabar com esse despertar. A gente trata várias questões de alergias, né? Alergias de pele, alergias respiratórias. Ajuda no controle de ansiedade, nervosismo, né? Ajuda no desenvolvimento da fala e socialização. O que é isso, Geise? A gente consegue melhorar até o desenvolvimento cognitivo no momento de aprendizado da criança, tá? Então, são infinitos os benefícios quando a criança se utiliza de óleo essencial no processo da aromaterapia. A gente trouxe quais são os princípios básicos de como você pode escolher o seu óleo essencial de qualidade para utilizar com o seu pequeno. Então, a gente trouxe alguns tópicos aqui para vocês podem anotar que isso aqui é super importante no momento de vocês escolherem o óleo essencial de qualidade que vocês vão utilizar com seus pequenos. A pureza e qualidade dos óleos essenciais. Então, dê preferência sempre para óleos essenciais que são puros, né? Prefira os óleos essenciais que vêm aqui no rótulo especificado 100% puros, que não tem aditivos, que eles não têm óleo vegetal na diluição deles, eles não podem ser diluídos, que eles não têm óleos graxos, que eles não têm solventes, que seja 100% o óleo essencial. Para ele ser de qualidade, ele tem que ser um único óleo, né? 100% puro, sem aditivo, sem nada aqui dentro. Então, tem que ser só óleo de limão, não pode ter tangerina, não pode ter lavanda, tem que ser um único óleo essencial. Outro ponto importante que a gente tem que se atentar é sobre o nome botânico e a origem do óleo essencial. Então, primeiro a gente tem que se atentar ao seguinte: existem vários tipos, por exemplo, de limão. Tem limão siciliano, tem limão Tahiti. Então, quando você for comprar um óleo essencial, você tem que olhar aqui na embalagem do óleo e ver se está escrito limão siciliano, para você comprar o óleo essencial certo, para a questão específica que você quer. Suponhamos que você compre um óleo essencial com um nome parecido, mas que é errado,
você não vai conseguir cuidar da questão que você quer, né? E ainda você pode fazer mal ao seu pequeno, né? Porque cada óleo essencial tem uma composição. Outro ponto importante é a origem geográfica. Os óleos essenciais, para eles terem qualidade, eles têm que ser plantados, né, e colhidos no seu local de origem, de nativos. Então, por exemplo, se a origem do óleo essencial, de óleo X, é lá na Amazônia, não adianta eu plantar aqui em Minas, que a qualidade dele, a pureza dele, né, não vai ser a mesma. A gente tem que sempre fazer essa colheita no lugar correto. Outro ponto super importante é o método de extração. Para escolher os óleos essenciais, a gente tem que sempre dar preferência por aqueles que são destilados a vapor ou a prensagem a frio, tá? Essas são as duas maneiras, né, melhores de se destilar o óleo essencial. Evite óleo essencial que é destilado à base de solventes, porque ele não fica um óleo essencial de qualidade. Isso é um ponto importante, quase ninguém fala disso, mas são pontos que tem que ser levados em consideração. A gente listou 6 tópicos aqui. Então, a gente vai falar sobre certificações e testes também. O que é isso, essa certificação e teste? A gente sempre tem que optar por óleos essenciais, né, que tem no rótulo dele orgânico ou terapêutico, né, que comprove realmente que esse óleo essencial é puro, de qualidade e que tem poder terapêutico, que vai agir tanto em questões físicas quanto em questões emocionais. E agora a gente selecionou 2 últimos tópicos aqui também, que não são menos importantes, que é sobre a embalagem. Todo óleo essencial, ele deve ser armazenado em frasco de vidro. As empresas que prezam por óleo essencial de qualidade, elas sempre enviam o óleo essencial nesse frasquinho cor âmbar escuro. Ele pode ser armazenado, né? Pode ser vendido em cor âmbar, que é esse marronzinho aqui, ou azul cobalto. Por quê? Para proteger as propriedades desse óleo essencial. Então, se você vê um óleo essencial em um frasco de plástico transparente, vocês já podem desconfiar que esse óleo essencial não é um óleo de qualidade, tá? Então, vocês têm que se atentar sempre a isso. E não menos importante, um preço justo, tá? Ou fazer uma análise de mercado. Existem várias marcas que são renomadas. Então, a gente vai lá e faz uma análise de quanto que está custando a média de cada óleo essencial. Se o óleo essencial que você estiver comprando estiver um valor muito abaixo, provavelmente pode ser um óleo de qualidade ruim, né? Ou então um óleo que é diluído, que não é 100% puro. Então, esses 6 tópicos, a gente tem que sempre prestar muita atenção na hora de escolher, porque a gente vai utilizar com os nossos pequenos, né? E a gente não quer utilizar uma coisa que não é natural, que tem um composto que pode fazer mal para o nosso pequeno. Agora, a gente trouxe também quais são os óleos essenciais indispensáveis para as nossas crianças. A gente trouxe alguns óleos que todas as mamães precisam ter em casa, que vão cuidar de questões físicas a questões emocionais. O primeiro óleo que nós trouxemos aqui hoje é o óleo essencial de copaíba. A origem do copaíba, ele é da resina da árvore de copaíba. Ele é nativo da Amazônia, né? Ele é um óleo nosso, brasileiro. Ele tem propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, ele é imunoestimulante. Gente, o que é imunoestimulante? É um óleo essencial que ajuda a melhorar a imunidade da criança, que ajuda a fortalecer a imunidade. Então, além de ser anti-inflamatório, cicatrizante, ele ajuda a cuidar da imunidade do seu pequeno. E ele também é um ótimo calmante. Então, a gente usa ele para estimular a imunidade. A criança fez um corte, a gente pode utilizar. Tá com alguma ferida, tá com alguma dor, porque ele é analgésico, a gente pode utilizar nesse local. A gente vai usar para recuperação de machucados, dores de gargantas, inflamações. E a gente vai usar ele de maneira preventiva, para que a nossa criança não fique doente. Ou então, para quando ela ficar doente, o quadro dela estar reduzido. Outro ponto super importante também para as mamães, vão ficar bem atentas a esse óleo, que ele ajuda a reduzir os sentimentos na parte emocional, ele ajuda a reduzir a impulsividade, a hiperatividade, raiva, nervosismo, sentimentos de possessão, né? E ele promove sensação de segurança, de paz. Então, para as mamães, principalmente para as mamães que têm filhos atípicos, esse aqui é um óleo essencial simplesmente incrível. Mamãe que tem filho atípico, mamãe que tem criança com TDAH, com TOD, porque você vai cuidar da parte emocional do seu pequeno e vai cuidar da parte física também. E na parte emocional, ele é um óleo muito forte, porque ele acalma muito a mente da criança, né? Ele acalma a criança, né? A parte emocional, ele trata essa parte emocional.
Ele trata a parte física, cuida, dá suporte para o respiratório, né? Aumenta essa imunidade, diminui esses quadros de doenças repetitivas. Então, ele é um óleo essencial que você vai cuidar de duas partes. Agora, me conta, aonde é que você consegue utilizar um medicamento que ele cuida da parte física de uma doença, vamos supor, de uma dor de garganta, e do emocional? Não tem, né? Então, só a natureza consegue proporcionar isso para nós, e através dos óleos essenciais. Então, agora a gente vai falar sobre o lavanda, que é um outro óleo que toda mamãe precisa ter em casa. O lavanda, ele é destilado da parte das flores, né, da planta. Ele é da França. E o lavanda é um dos óleos mais conhecidos, né? Então, ele tem propriedades relaxantes, ele é ansiolítico, ele ajuda também na parte de questões respiratórias, ele é um ótimo anti-inflamatório. E na parte emocional, ele é perfeito para reduzir, né, ansiedade, estresse, nervosismo, bruxismo, né? Na parte de comunicação, ele ajuda no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento da fala. Então, para aquela criança que tem dificuldade de verbalizar aquilo que ela está sentindo, para a criança que tem dificuldade, né, de iniciar a comunicação, ele é um ótimo óleo, porque ele ajuda a acalmar a mente da criança e, ao mesmo tempo, ele permite com que ela se comunique de forma clara e objetiva, né? Então, ele vai tratar partes físicas, saúde respiratórias, alergias de pele e vai cuidar da parte emocional dos nossos pequenos também. E não menos importante, agora a gente vai falar sobre o melaleuca, também conhecido como tea tree. A destilação dele é feita através das folhas da árvore de melaleuca. Ele é nativo da Austrália. E ele é um ótimo óleo. Ele é um óleo que todas as mamães vão utilizar da cabeça aos pés. Então, para começar, o melaleuca tem propriedades antimicrobianas, antifúngicas, antiviral. Ele é um ótimo expectorante. Ele é extremamente importante para cuidar do sistema respiratório. Então, ele trata infecções de pele, fortalece a imunidade, né? Então, se a criança já está com a imunidade um pouquinho mais baixa, a gente vai utilizar o melaleuca para fortalecer a imunidade dela, para que ela não pegue, para proteger essa criança, né, o suporte respiratório dessa criança, para que ela não pegue gripe, para que ela não pegue resfriado. Ou se acontecer dela pegar esse gripe resfriado, ser de uma maneira mais branda, né? Ele é um ótimo óleo para cuidar como antibactericida, para proteger. Ele é realmente um protetor das crianças, né? Na parte respiratória, na parte do sistema digestivo. E agora vamos falar da parte emocional do melaleuca. O óleo essencial de melaleuca, ele promove confiança, autoconfiança, ele traz comunicação clara, ele faz com que a criança consiga entender um diálogo, que ela seja mais receptiva, né? Tanto na fala, quanto na parte de ouvir o adulto. Ele permite que a criança entenda o não de maneira mais fácil, né? Que a criança consiga ter mais clareza quando o adulto está conversando com ela. Então, é um óleo essencial que vai te dar todo o suporte, por exemplo, no respiratório, na parte física, e um suporte incrível na parte emocional. Eu gosto muito de contar uma história aqui do melaleuca. Eu tenho um mini paciente aqui, um mini aromático, que ele tinha muitas infecções de garganta. Ele tinha infecções de gargantas recorrentes e ele utilizava tomava uma injeção por mês de bezetacil. Todos os meses ele tomava essa injeção, porque ele não ficava sem ter essa infecção de garganta. Então a gente começou um protocolo, e para quem não sabe, o óleo essencial de melaleuca, ele é o nosso antibiótico mais antigo que existe na história, né? Ele age como um antibiótico. Então, nós fizemos um protocolo, né, específico para ele, para combater essas infecções de gargantas recorrentes, né? E em menos de 35 dias, a gente já teve um ótimo resultado, e ele parou de ter que tomar tantas essas injeções, né, de bezetacil. A mamãezinha dele tinha marcado uma cirurgia para fazer a retirada das amígdalas, porque ela achou que fazendo a retirada das amígdalas ia resolver. Então, a gente fortaleceu o sistema imunológico dele utilizando melaleuca, né? Reduziu essas infecções de garganta e automaticamente a gente reduziu o quê? O uso de medicamento excessivo. Que você imagina só, todos os meses tomar uma injeção super dolorida dessa, né? E sem comentar que tem os efeitos colaterais. Então, agora que eu já falei para vocês sobre todos esses óleos essenciais aqui, vou passar para o próximo tópico. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá ok? Então, eu vou explicar para vocês como vocês vão utilizar esses óleos essenciais. Como que a gente utiliza, né? Quais são os modos que a gente vai utilizar esse óleo essencial?
Então, primeira coisa, a gente trouxe alguns tópicos aqui para vocês. A gente vai usar sinergia pronta? Não, nós não vamos utilizar sinergia pronta. Eu sou contra a gente ir lá e comprar uma sinergia pronta, né, lá uma marca específica para criança, por quê? Dentro dessas sinergias, existem mais de 5 ou 6 óleos essenciais, o que já não é indicado para criança. Por quê? Sinergia para criança é no máximo com 3 óleos essenciais, tá? O sistema da criança ainda, o corpo da criança ainda está em desenvolvimento. Se a gente pega um óleo essencial, uma sinergia pronta, com esse tanto de mistura de óleo essencial, a gente vai sobrecarregar o organismo dela, tá? Então a gente vai trazer uma coisa que é muito pesada, que é muito potente para um corpinho que ainda está pequeno, que não consegue metabolizar tudo isso, né? O que acontece com essas sinergias prontas? Muitas vezes a gente compra essas sinergias prontas por indicações genéricas. A gente vai lá e pesquisa, por exemplo, na rede social, uma sinergia X para uma questão específica. Aí lá na internet, nessas informações rasas, indicações genéricas, tá lá, o óleo essencial para isso vai ajudar nisso. Só que geralmente, além de ser muito raso essas indicações são para adultos. Então, suponhamos que um adulto vai usar e não vai ter problema. Quando a gente pega essa indicação genérica, a gente não está levando em consideração em nada na rotina, na peculiaridade da criança. A gente não está olhando a criança como um ser individual. A gente está colocando uma coisa nela que poderia dar certo para um adulto, né? Mas que para uma criança não é indicado. Então, quando a gente pega essa indicação genérica, a gente não está olhando fator genético, histórico médico, como que foi a gestação dessa mamãe, se essa criança tem alguma comorbidade, se essa criança faz uso de algum medicamento, se esse óleo essencial, essa mistura que eu vou utilizar, não vai fazer ter uma interação medicamentosa. Então, por esse fato, a gente não indica usar a sinergia pronta, né? Nem pegar protocolos prontos. Porque quando a gente pega um protocolo pronto lá na internet, ele é exclusivo para, vamos falar assim, para um adulto. Ele pode dar certo para um adulto, para criança não. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Se vocês pesquisarem rapidinho, um óleo essencial para sinusite. O primeiro óleo essencial que vai aparecer é o óleo essencial de hortelã-pimenta, porque ele realmente é ótimo para sinusite. Só que ele é ótimo para o adulto. O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele não é indicado para crianças, porque ele é muito rico em mentol, em cineol, que são compostos químicos que fazem mal para a criança. Então, por exemplo, não dá para a gente pegar o óleo essencial e falar assim pro óleo, eu quero que você melhore só a sinusite do meu filho. Eu não quero que você entre no restante do organismo dele e faz mais nada. E quando uma criança inala, que ela usa um óleo essencial de hortelã-pimenta, ela pode ter convulsão, ela pode ter tosse, ela pode entrar em coma, ela pode ter hipotermia. Tudo isso por conta de um óleo essencial, que ele é ótimo, ele é maravilhoso, indicado para adulto, mas que por indicações genéricas da internet, muitas mamães acreditam que vão fazer bem para o seu filho e acabam fazendo mal por não conhecer, por pegar uma indicação genérica. E o que é o indicado nesses casos, quando você quer utilizar um óleo essencial para o seu filho? Procurar um especialista, né, para ele avaliar, para ele entender como que é a rotina do seu pequeno, se ele toma medicamento, se ele tem algum histórico genético, se ele tem alguma comorbidade, qual que é o ambiente que ele vive, quais são as questões físicas, quais são as questões emocionais, porque na grande maioria das vezes, as crianças às vezes têm uma demanda física, algum problema de saúde físico, mas atrás desse problema físico existe uma questão emocional a ser tratada, né? Então, quando você procura um profissional adequado, ele vai te fazer uma orientação personalizada, ele vai entender totalmente como funciona a vida do seu pequeno, vai olhar para ele de maneira individual, para entender cada peculiaridade, cada particularidade do seu filho e vai te indicar, o melhor óleo essencial ou sinergia que você vai fazer é esse e esse. E aí você vai usar durante X tempo. Só um protocolo personalizado, através de um profissional, você vai conseguir isso. Então, a gente não pega o protocolo pronto na internet, não, tá, gente? A gente pode causar danos para a saúde dos nossos pequenos, né? E nem se dá conta que mas é um óleo essencial, é natural. Gente, não é porque é natural que não faz mal. Eles são concentrados, tem vários compostos químicos aqui dentro. Então, por exemplo, o óleo essencial de eucalipto não é indicado para as crianças, porque pode causar convulsão. Alecrim não é indicado. Hortelã-pimenta, né, que aumenta a piperita. Tem vários outros óleos essenciais, né, que não pode ser utilizado, mas que nessas indicações genéricas, as pessoas falam, não pode utilizar. E através desse protocolo personalizado, você vai conseguir o quê?
transformar a vida do seu filho, utilizando a aromaterapia e o uso dos óleos essenciais. E o que a gente quer para os nossos filhos é o quê? É essa transformação. A gente quer cuidar da saúde e bem-estar deles, cuidar de questões físicas, cuidar das questões emocionais. Para quê? Para que ele possa ter uma transformação. Para ele ficar mais calmo, para ele conseguir se desenvolver melhor na escola, né? Para ele conseguir socializar melhor com as outras pessoas, para ele conseguir receber um não. E tudo isso, todas essas orientações, você vai conseguir receber, né, dentro desse protocolo personalizado, através desse profissional. Então, a gente vai melhorar a saúde física, vai tomar menos medicamentos. Então, se você aumenta a imunidade do seu filho, você vai lá e faz uma orientação e fala, olha, meu filho está ficando doente a cada tantos dias. E aí o profissional vai lá e vai te fazer a orientação. Você vai fortalecer a imunidade do seu pequeno. Então, ele vai deixar de ficar tão doente. Se ele deixa de ficar tão doente, automaticamente você faz o quê? Você reduz o uso de medicamento com ele. Você reduz o risco, né, de efeitos colaterais. A gente sabe que todos os medicamentos alopáticos têm as questões de efeitos colaterais. Outro ponto importante para a gente falar aqui, então, por exemplo, a gente precisa se atentar quais são os óleos que são permitidos, que são indicados, e a gente precisa saber também quais são os óleos que são contraindicados. Eu já comecei a falar para vocês aqui. Quais são os óleos contraindicados? Gente, anota, porque isso aqui é super importante para vocês não errarem com seus pequenos. Óleo contraindicado. Óleos essenciais que contêm cineol, cravacol, mentol, eucaliptol, 1,8 cineol. Então, alecrim é proibido para crianças abaixo de 6 anos. Hortelã-pimenta é proibido. Hortelã verde também é proibido. Alecrim, então, existe uma gama imensa de óleos essenciais que vocês não devem utilizar óleos, né? Porque a grande maioria desses óleos, que eu falei aqui agora, que são contraindicados, as pessoas utilizam em adultos para cuidar de parte de alergias respiratórias. Mas que para cuidar de alergias respiratórias de crianças, a gente usa outros óleos. Então, por exemplo, o limão siciliano, junto com lavanda, ele ajuda a reduzir alergias respiratórias, como rinite alérgica, né? E quase ninguém se vê falar nisso, mas é por questão de segurança. Então, você procura um profissional para fazer seu protocolo, essas orientações personalizadas, e assim você vai saber com clareza e objetividade como que você vai utilizar com o seu pequeno. Outro ponto importante também são as pausas terapêuticas. O que é pausa terapêutica? Eu fico, assim, preocupada com a maneira indiscriminada que a grande maioria das pessoas indica o uso de óleo essencial. Como se todo mundo tivesse que usar óleo essencial todos os dias sem pausa. E não é assim que funciona, tá? A gente tem que usar óleo essencial de maneira segura e tem que fazer as pausas terapêuticas. O que é essa pausa? Suponhamos que você foi lá receber uma orientação para cuidar do seu pequeno, para cuidar do suporte respiratório e para diminuir o uso de medicamentos dele. Então, ele vai usar durante 21 dias. Deu 21 dias de uso do óleo essencial, a gente vai fazer a pausa, vai parar de utilizar o óleo essencial, vai esperar a criança passar 10 dias sem óleo essencial para ver como que ela vai se recuperar disso daí, né? Como que ela vai estar, se o problema já foi resolvido ou se ainda vai precisar repetir um novo ciclo. Por quê? Porque o corpo dela precisa, né, respirar, fazer o trabalho de limpeza metabólica para a gente começar de novo, para dar certo, para funcionar. Outro ponto super importante aqui é falar sobre a ingestão de óleo essencial para as crianças. A gente vê muito essas indicações de injeção. Pega o óleo essencial, só pingar uma gotinha na boca. Gente, criança não faz ingestão de maneira nenhuma. Em hipótese nenhuma, criança faz ingestão, tá? Vocês precisam ter isso muito claro. É perigoso. Apesar de ser uma gota, o óleo essencial é super concentrado. Então, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês entenderem o perigo de se dar óleo essencial para uma criança. Uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta, ele equivale a 21 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Uma única gota do óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é igual a 21 xícaras de chá. Agora, você imagina só, você dá 21 xícaras de chá para o seu pequeno. Vocês conseguem entender? O tanto que ele é concentrado, o tanto que ele é forte? É um ótimo óleo? Ele é um ótimo óleo. Só que para criança, ele pode fazer mal, tá? Então, não é indicado de maneira nenhuma. Então, agora, eu quero falar com vocês o seguinte. Para todas as mamães que estão comprometidas, né? Para todas as mamães que estão comprometidas em transformar
a vida, a saúde, o bem-estar do seu pequeno, eu vou explicar para vocês o seguinte. Vocês têm duas opções para conseguir cuidar do seu filho através da aromaterapia e o uso dos óleos essenciais. Como que você consegue fazer isso? Primeira coisa, você pode estudar, né? Você pode estudar assim como eu fiz, estudar a fundo, entrar na área, entender como que funciona, para ter mais conhecimento, assim como eu fiz, né? Que eu demorei desde 2019 para conseguir ter conhecimento, que eu sei que é muito difícil para a grande maioria das mamães, porque tem rotina corrida, porque às vezes tem mais de um filho, porque a vida da mãe em si é uma correria, né? E outra maneira que você pode conseguir cuidar do seu pequeno é contratando um profissional, né, na área, uma pessoa experiente, que já estudou, que sabe e pode falar com propriedade, com segurança, qual que vai ser a melhor maneira para você conduzir, para você cuidar do seu pequeno através da aromaterapia e fazer uso dos óleos essenciais. No Cuidando com Aromas, a gente desenvolveu uma consulta individual, personalizada, com orientações claras e objetivas. Dentro dessa consulta individual, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas de como você vai cuidar do seu filho através da aromaterapia e dos óleos essenciais. Você vai entender como que você vai conseguir transformar a vida do seu filho dentro dessa consulta individual. Você vai ter uma maior precisão, você vai ter uma orientação exclusiva, única do seu pequeno. Você vai reduzir totalmente a necessidade de ficar recorrendo sempre a medicamentos. A gente vai conseguir reduzir a quantidade de vezes de doenças recorrentes que o seu pequeno tem, né? Você vai conseguir resolver os problemas de maneira mais clara e objetiva. Você não vai precisar ficar seguindo receitas de internet. A gente consegue melhorar a qualidade de vida, desde aumentar a imunidade, acabar com gripe, resfriado, dores, até melhorar o sono. A gente consegue melhorar o comportamento agitado, hiperatividade, nervosismo, agressividade. A gente consegue proporcionar, transformando a vida do seu filho, para ele ter mais qualidade, mais equilíbrio em todo o ambiente que a criança vive. Você vai conseguir tudo isso dentro dessa consulta individual. A gente cuida da criança de maneira exclusiva, como um todo. Então, cuida da imunidade, cuida da parte respiratória, né? Cuida de doenças de repetição, de questões emocionais, a criança que tem ansiedade, a criança que é hiperativa, que ela é nervosa, que ela é agitada. Todas as questões que o seu pequeno tiver, você vai tirar a sua dúvida e a gente vai conseguir cuidar através do uso dos óleos essenciais. A aromaterapia pode transformar a vida do seu filho, igual eu transformei a vida do meu filho e de várias outras mamães que a gente atende aqui no Espaço Aromático e outras mamães que a gente atende de forma virtual. Então, a gente vai conseguir diminuir, né, essas doenças recorrentes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Além da consulta individual, a gente tem o box aromático, né? O que é esse box aromático tem de tão interessante, Geise? Você não vai precisar, né, sair procurando óleo essencial para comprar. Então, você vai receber no box aromático um óleo essencial de limão siciliano para fortalecer o sistema imunológico, fazer a desintoxicação do organismo do seu pequeno. Óleo essencial de copaíba, que ele é ótimo para aliviar dores, inflamações e vai cuidar extremamente da parte emocional do seu filho, aquela criança que é agitada, que é nervosa, que é agressiva. Nós temos também o óleo essencial de laranja doce para promoção de relaxamento e bem-estar emocional. Nosso querido óleo essencial de lavanda para auxiliar tanto no sono e irritações de pele, quanto no emocional também. Não menos importante, o óleo essencial de pinheiro siberiano para dar todo o suporte para o respiratório que seu filho precisa. Então, ele vai ajudar no suporte respiratório para expectorar, né, para diminuir aquele nariz entupido. A gente tem um óleo essencial de melaleuca, né, para proteção antimicrobiana, imunoestimulante também, para cuidar do sistema respiratório, para cuidar do sistema digestivo. E um óleo carreador que poucas pessoas entendem a necessidade dele. O óleo carreador, ele serve para a gente fazer a diluição segura dos óleos e facilitar a aplicação nas nossas crianças. Todas as vezes que a gente vai utilizar o óleo essencial, nós precisamos aplicar o óleo essencial na nossa pele, junto com o óleo carreador. Porque quando a gente aplica sozinho, corre o risco de dar queimaduras e lesões ou até alergias em peles sensíveis. E vai também 2 frascos Ambers, né? 2 frascos de 10 ml, para você criar a sua própria sinergia. Mas como que eu vou criar, Geise? Após a consulta, né, que você já tiver todas as suas orientações, você vai conseguir criar na sua casa. Você vai conseguir ter mais independência e segurança, né, para você cuidar do seu filho de forma natural. E vamos seguir que não para por aqui ainda, gente. Vai ficar melhor ainda. Como que é a entrega? Como que isso tudo funciona?
A nossa consulta, ela é online. Então, após a confirmação da compra, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês para agendar a consulta aromaterapêutica, que ela vai ser realizada de forma online, no conforto da sua casa. É isso mesmo. Você vai agendar a sua consulta e vai poder falar comigo diretamente no online, no lugar onde você se sentir mais confortável. Você vai receber todas as orientações, formas de uso, de maneira personalizada. A gente vai enviar tudo para o seu e-mail após a consulta. A gente concluiu a consulta, a gente faz o envio tudo por e-mail para você. E esse box aromático, que são os óleos que eu falei agora, você vai receber ele na sua casa. Você não vai ter que procurar óleo essencial para comprar em nenhum lugar. Você vai receber no conforto da sua casa após a consulta, com frete grátis para todo o Brasil. Você não vai ter que gastar com procurar óleo, com frete, com nada. Então, e para vocês terem noção de que eu estou comprometida em transformar a vida de vocês através da aromaterapia, nós criamos essa garantia aqui, risco zero. Gente, o que é essa garantia risco zero? Qualquer coisa que a gente compre na internet, qualquer lugar que a gente compra, a gente tem a garantia de 7 dias, que é obrigatória de lei. Nós criamos a garantia risco zero, de 120 dias. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona aqui. Essa garantia de 60 mais 60. A gente vai fazer a consulta. Fiz investimento, marquei a consulta. De 1 a 60 dias, você vai ter o prazo para usar seu protocolo, para fazer os acompanhamentos, né? Geise, deu 60 dias, não deu certo, não funcionou para mim de jeito nenhum. Eu vou te dar, você vai entrar em contato com a nossa equipe, a gente vai reagendar uma nova consulta, a gente vai reajustar, e você vai ganhar mais 60 dias, vai ganhar uma nova consulta, né? Se não der certo. E você vai ter mais 60 dias para testar de novo, para usar de maneira reajustada, conforme for a sua rotina, se tiver mudado alguma coisa. Então, vocês têm um prazo de 120 dias para utilizar os protocolos, né? Só que, gente, vocês têm que pensar o seguinte, que só vai dar errado se vocês não seguirem as orientações. Eu tenho certeza absoluta que se vocês seguirem as orientações, dentro de poucas semanas, vocês vão conseguir ver ótimos resultados, iguais as mamães que eu atendo aqui têm resultado, tá? Então, passou 120 dias, Geise, eu não tive resultado nenhum, não deu certo de jeito nenhum. Eu vou te reembolsar o valor 100% do seu investimento e ainda vou te pagar mais R$50 de bonificação pelo estresse que você passou, de ter feito investimento em um produto que não deu certo. Então, tá simplesmente imperdível. Esse investimento vai acabar com todos os problemas de imunidade, de questões emocionais de vocês. É o melhor investimento, a melhor transformação que vocês podem dar para a vida dos filhos de vocês, é esse cuidando com aromas aqui. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês qual que seria o investimento, tá? Então aqui tá em média os valores dos óleos essenciais que existem no mercado, tá? Existem várias marcas no mercado, a gente fez uma cotação média de óleos essenciais que são de qualidade, tá? Então eu listei todos os óleos aqui que tem no box aromático e ó, eu não estou vendendo para vocês nesse valor aqui não, tá? A gente conseguiu um super desconto. Então, eu sei que existe aí, ó, pessoas que vendem óleo essencial de R$1.500, R$1.600 e nem dão essa assessoria. Vocês não vão comprar por esse preço aqui, ó. Se fosse para vocês comprar todos esses óleos que vão vir no box, vocês vão gastar em média de R$490 a R$710. Então, eu não tô oferecendo isso para vocês, tá? Eu vou oferecendo um preço super incrível, que tá simplesmente imperdível. Além de você comprar o óleo essencial no valor de mais ou menos R$710 para você cuidar do seu filho, esses óleos aqui, você ia ter que fazer o investimento de contratar um profissional. Você ia ter que fazer outro investimento, né? De contratar uma aromaterapeuta, uma outra profissional, para te ajudar a usar o óleo. Porque não adianta você ter o óleo essencial em casa e não saber usar. Não vai adiantar nada. Então, você vai gastar em média com um profissional bom, uma pessoa que que estudou, que está na área, de R$200 a R$500. Então, você ia ter que comprar óleo essencial numa média de R$710 de óleo e ainda ia ter que procurar um profissional, né, para te garantir segurança. Você ia gastar, em média, R$1.210 para comprar os óleos e contratar um profissional. Mas nós não vamos te oferecer isso. A gente vai te oferecer uma coisa muito melhor. Tá? A gente vai te oferecer uma condição imperdível. De R$1.210 por hoje a gente está oferecendo para você transformar a vida do seu filho em 10 vezes de R$49,70. Gente, esse valor mensal de investimento aqui não é nem um xarope que você compra quando seu filho está com tosse. Você vai fazer um investimento para simplesmente transformar a vida do seu filho em todos os sentidos, físicos e emocionais. Isso aqui está simplesmente imperdível. Vocês têm que adquirir hoje o nosso produto
para vocês acabarem com esse problema de doenças recorrentes, problemas emocionais. Você vai transformar a vida do seu filho com uma solução natural por menos de R$ 50 por mês. Não tem como não investir nisso. E por que nós criamos esse preço tão acessível? Porque assim como eu, lá em 2019, quando eu tinha muita dificuldade para cuidar do meu filho e eu achei essa solução natural, eu quero que todas as mamães tenham acesso. Eu vim aqui, coloquei meu rosto, mostrei meus filhos. Eu quero que vocês tenham uma certeza absoluta que é o melhor investimento que vocês vão fazer para a saúde dos seus pequenos. É 10 vezes de R$ 49,70. Gente, não é nem R$ 50 por mês. Não é um xarope que vocês compram. A gente gasta muito mais. Eu mesma já gastei muito mais. Então, esse aqui não é nem um xarope que você compra por mês quando seu filho está doente. Não é nem um lanche que você compra no mês. Então, é o melhor investimento, né? Você vai parar de gastar esse valor infinito que você gasta aí. Você pode pôr na ponta do lápis quanto você gasta anual, você vai ter um susto. E esse produto vai transformar a vida do seu pequeno. Eu vou estar com vocês. Não vai ser alguém da equipe, não vai ser um outro aromaterapeuta. Eu vou acompanhar vocês nessa jornada de transformação. Porque como eu sei como faz essa transformação, como eu vivi isso dentro da minha casa e de várias outras mamães, eu tenho certeza que vocês seguindo as orientações, a gente olhando para o seu pequeno de maneira individual, de maneira exclusiva, a gente vai conseguir transformar tudo, todo mundo aí na sua casa. Somente nós, mamães, sabemos o que é melhor para o nosso filho. Quando a gente é mãe, a gente olha para o nosso filho e a gente entende cada necessidade dele. A gente sabe cada dor que ele sente. E toda vez que ele sente uma dor, nós sentimos também. Então, a gente que é mãe, a gente sabe o que é melhor para o nosso filho. E hoje, vocês estão tendo o poder de transformar a saúde deles com uma solução natural, segura e eficaz. Então, hoje vocês podem transformar a saúde deles, né, de maneira segura, natural e eficaz. E eu tô aqui comprometida com vocês a ajudar nessa transformação. Então, cuide, mamãe, do que é mais precioso para você com o poder da natureza. Cuide do seu filho com alternativa natural, segura, sem efeitos colaterais dos medicamentos convencionais. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Meu muito obrigada, tá? Estou muito feliz de ter compartilhado todo esse conhecimento com vocês, tudo que eu podia compartilhar de maneira simples e clara para transformar a vida de vocês, eu compartilhei. Agora no resto vai ser no individual, tá? E eu espero todo mundo na próxima semana. Eu quero estar com o nome de todo mundo que estava aqui na live, anotado na minha agenda, para a gente começar a fazer as nossas consultas, né? E começar a ter grandes resultados. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus.